Olá pessoal, que você esteja bem, eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo chamado O que é Kundalini? Desperte essa energia poderosa, feito pela Thaís Galassi. É sempre importante eu deixar claro aqui que os reacts que eu faço, né, essas reações que eu faço, têm o caráter de apresentar um contraponto, ou seja, apresentar alguma contradição, mas não no sentido de invalidar aquilo que está sendo dito, mas sim de uma forma apresentar uma nova possibilidade sobre o assunto comentado, sobre o assunto trazido. E é sempre sobre o assunto, não sobre a pessoa. Tá? Não é algo pessoal. Que se fique bem claro, porque a maioria das vezes as pessoas vêm assistir um react achando que vai ter treta, né? E não é o caso. Né? A minha proposta em fazer os reacts é sempre apresentar esses contrapontos, ou seja, uma contradição, mas que não é simplesmente uma negação do que está sendo dito, mas sim a apresentação de um outro viés, uma outra possibilidade de falar do assunto, gerando também a possibilidade de de um agregar, de construir um algo a mais, tá? Sobre o que está sendo proposto como assunto aqui. Então, neste React, né, eu vou falar um pouquinho, tecer algumas críticas, é claro, sobre esse movimento que tem se tornado muito comum aí de pessoas fazendo ativação da Kundalini. Aí você vê aqueles vídeos no Instagram, no TikTok, de pessoas tremendo no solo e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, esse vídeo me foi recomendado lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga por lá, é @enkimingrone. Se você ainda não deixou o seu like, já deixe o seu like, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva. E bora lá, deixa eu só confirmar aqui se tá tudo certo. Tá tudo certo. Vou fazer a transição de tela e vamos pro React. Maravilha, peraí. Prontinho, bora lá. Tá sem som, assim não dá. Você. Me Pronto. conta uma coisa, você já ativou a sua Kundalini? Sabe o que é isso? Bom, quem me segue no Instagram já tá vendo os vídeos das turmas que eu tenho feito em São Paulo de ativação da Kundalini, que é esse despertar da energia mais potente que temos. Mas como tem muita gente com dúvida, eu vou explicar um pouquinho hoje o que é Kundalini. Então, Kundalini, né, que é o jeito correto de falar, é essa energia revolucionária, o potencial criativo de todos os seres. Quando estimulamos a circulação da manifestação dessa energia, estamos ativando a nossa força criativa que habita em nós, manifestando ela em todos os âmbitos do nosso ser, físico, emocional, mental e espiritual. O despertar da energia Kundalini é também desenvolver uma relação mais harmoniosa e integrada com o seu campo mental, ampliando a sua consciência, ampliando a sua criatividade, ampliando a sua vitalidade. Quando falamos... Bora lá. Apesar de tudo que ela coloca ser algo coerente, tá? É, isso não é a Kundalini, tá? O discurso que eu quero dizer, o discurso dela é coerente, tá? Não é um discurso catando, juntando coisas aqui sem sentido. O discurso é coerente, mas isso não é Kundalini. A Kundalini, ela é um conceito que deriva da tradição do Tantra. Tradição essa que é milenar, tem mais de 5.000 anos de existência, muito mais do que isso, e que está baseada, né, digamos assim, que o núcleo central da tradição do Tantra é o conceito de Shiva como sendo a consciência, o todo, o absoluto, aquilo que é transcendente, e Shakti, ou a força que se propaga desta consciência. Né? Essa Shakti, dentro de aspectos mitológicos, é falada como a que gera ou cria o universo. Tá? Tudo que é manifesto está relacionado a essa Shakti. Esses caras que foram criando o Tantra, homens e mulheres, há milhares de anos atrás, eles fizeram todas essas observações das relações dele com o meio e começaram a observar de forma simples o seguinte: a natureza, né, por si só, tende à ordem. A natureza, ela tende a um processo de ordenação. Então, por que que eu não me sinto ordenado? Por que que eu tem dias que quando eu olho o pôr do sol eu tô legal e tem dias que eu olho e falo, não tô legal?
É o mesmo pôr do sol, eu posso ver do mesmo local, mas tem dias que isso me traz um preenchimento e tem dias que me traz melancolia, tem dias que me traz indiferença. O que que ocorre? Por que que eu não consigo ser tendencioso à ordem? Então, esses caras começaram a observar a relação deles com o meio e começaram a perceber, então, as dinâmicas disso que hoje nós chamamos de emoções. E a partir dessas observações, dessas dinâmicas emocionais, começaram a perceber que existiam tendências que geravam uma espécie de enrosco, de looping. Enrosco nesse sentido, tá? De looping. O termo que se dá em sânscrito para algo que é enroscado, que dá essa sensação de looping, tá? É kundal. Aliás, kundal ou kundala é o nome que se dá ao brinco. Posteriormente, né, o termo virou para brinco. Então, argola, kundala, é isso que significa. E daí veio a ideia desse conceito de que existem relações emocionais que fazem com que a gente fique enroscado, que faz que a gente fique preso. Como, do ponto de vista mais mitológico, tudo é fruto da Shakti, da mãe divina, vamos colocar assim, essa expressão do enrosco, dessa potência que traz a gente a sensação de hora tá fluindo, hora não tá, hora fluiu, hora não flui, né? Eles passaram a chamar de Kundalini, Kundalini, tá? Então a Kundalini representa esses momentos de enrosco. Aí você vai ver em alguns textos falando Kundalini é uma energia que está enroscada na base da coluna e blá 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 blá. Ela muitas vezes é retratada como uma serpente, porque diz-se que ela se movimenta de maneira serpentina. E o que que isso significa? Significa, de maneira concreta para eu e você, tá? Sem churumela, significa que eu e você, ora nos sentimos fluindo, ora nos sentimos retraindo. Ora parece que vai, ora aí a gente diz não foi, né? Então esse pulso, essa intermitência está sendo representada nessa sinuosidade, tá? Outra coisa que é fundamental dessa tradição do Tantra é a ideia de que nós estamos muito identificados com o corpo e com a personalidade, ok? De uma maneira simbólica, porque toda a tradição do Tantra é apoiada em simbolismos, essa identificação do corpo foi associada a um nadi, a um conjunto de tendências chamado Ida. E as identificações com a mente, com a personalidade, foi simbolicamente associada a um fluxo de tendência chamado Pingala. E aí a gente tem aquela imagem, né, como se fosse o caduceu de Mercúrio, né, aquela imagem de uma serpente, duas serpentes, né, se entrelaçando na coluna vertebral. Ida, narina direita, Pingala, narina esquerda. Tudo simbolismo. Aí você faz lá nas tradições tântricas, como o Hatha Yoga, o Nadi Shodhana, respiração alternada, limpeza dos canais de energia. Né? Você entende quantos simbolismos tem por trás? Então, identificação com corpo, identificação com personalidade. Então, ora no dia, eu estou identificado com a minha personalidade. Eu estou muito em processos mentais. Ora, eu estou identificado com os processos fisiológicos. Estou com fome, estou com sede, estou cansado. Estou me achando magro, gordo, sabe? Estou com frio, estou com qualquer outra coisa. A gente está muito identificado a isso. E em outros momentos, a gente está elucubrando identificações mentais. Sou arrogante, não sou arrogante. Preciso ser mais corajoso porque eu estou sendo covarde. E a gente começa a criar essas, sabe, essas identificações. Então a Kundalini, falando de uma maneira bem simples aqui e direta, são esses momentos de ida de um lugar para o outro no que se refere à identificação com o corpo, identificação com personalidade, e que gera em nós uma sensação de enrosco. Parece que a gente está preso, parece que a gente não sai do local. Então, Kundalini nada mais é do que a percepção desses enroscos. Quantas vezes no dia a dia, de maneira tranquila e prática aqui, a gente já não pode ter dito ou já escutou alguém dizendo, putz, estou enroscado, me enrosquei aqui. Tá? Então, Kundalini significa literalmente enrosco,
E não é necessariamente uma energia que está na base da coluna, nem tampouco é energia telúrica, tá? E ela tem essa ideia de um potencial criativo, tá? Pela simples observação de que quando eu me liberto, mesmo que seja por um átimo de segundo, da identificação que eu tenho com o corpo e da identificação que eu tenho com a minha personalidade, o que emerge é uma percepção de um ser que é mais real, que é mais pleno e completo. Tá? Esse ser real, né, que a gente chamaria, vamos colocar de uma maneira bem simbólica aqui também, o espírito, tá? A consciência, talvez para ser mais correto, esse ser real, ele traz em nós uma clareza do contexto, das circunstâncias, que nos dá uma sensação de empoderamento, de força interna, de resolução e, portanto, a gente associa isso a um potencial criativo, que na verdade a gente se sente realmente potente, tá? É como se a gente estivesse passando a perceber a consciência, mas invariavelmente ao perceber a consciência, a gente percebe a Shakti, ou a força que irradia dessa consciência. Tudo bem? Sem querer complicar demais. Então, quando se fala de Kundalini, está se falando dessa percepção dos enroscos que emergem por conta das nossas identificações com o corpo e com a personalidade. E aqui eu estou falando, me desculpem, de uma maneira bem resumida mesmo, tá? Mas vamos voltar a escutar o que a Thaís tem a dizer. De energia Kundalini, estamos nos referindo ao potencial criativo de todos os seres. Kundalini é a energia que todos possuímos na coluna vertebral, que percorre o caminho dos 7 principais chakras. Kundalini é a força prânica de vitalização. Todos nós possuímos essa energia Kundalini, pois se a alma, a energia... Tem um erro conceitual aqui. Ela falou de energia prânica. O prana não tem nada a ver com Kundalini nesses aspectos, tá? Vamos lá. Prana normalmente é traduzido como energia vital. Mas se a gente for lá no Tantra antigo, na etimologia da palavra, a gente vai ver que prana é a junção de 2 termos em sânscrito: para, anterior, primevo, e an, sensação de existir, sensação de vida. Vida aqui não como fluxo vital, mas no sentido de existência, tá? Então, prana significa literalmente a primeira vida ou a sensação primordial de ser, de existir. É o fundamento da sensação de existência, né? Para além do seu nome, para além do seu corpo, para além da sua personalidade, você lá no fundo sabe que existe. Você sabe que é. Para além de qualquer identificação, você tem uma certeza profunda de que você é, de que você existe. Prana seria essa certeza inquebrantável da existência, tá? Mas aqui, não só no Ocidente, mas posteriormente lá na Índia também, né? O conceito ficou muito ligado a essa relação de uma energia vital, de algo que traz a sensação da vitalidade no corpo, tá? Isso é um decaimento deste conceito original, de prana como sendo a sensação mais profunda que a gente tem de ser, de existir, para além de qualquer atributo ou qualquer identificação. Simplesmente a existência, tá? Então, prana está intimamente ligado ao processo de manifestação. Então, prana e Shakti têm uma relação. Prana e Kundalini, a relação que vai existir é aquela que vai emergir, né, do nosso esforço de tentar se desenroscar. Na medida em que eu vou começar a observar as minhas relações emocionais, as minhas contradições, os momentos que eu tenho, sei lá, de deslocamento das minhas identificações com corpo e personalidade, e tenho uma sensação de existência mais clara, aí eu posso dizer que eu encontrei uma relação entre prana e Kundalini. Mas do jeito que a Thaís colocou aqui, não tem o menor sentido, tá? Não tem fundamento.
tudo bem? Bora lá. Kundalini. E a energia primordial, ela está adormecida aqui, ó, no nosso primeiro centro energético, Muladhara Chakra. E enquanto descansa a sua força cinética cósmica, ela fica contraída e enrolada em 3,5 círculos como uma serpente. A palavra em sânscrito, Kundalini, que vem de Kundal, que significa enrolado. Por isso é enrolado como uma cobra, como uma serpente. E ela desce através dos chakras para criar o nosso ser manifesto, transformando seu potencial cósmico em existência terrena. Em cada chakra, Kundalini deposita parte de si mesmo que se combina com 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra, configurando a nossa relação com a experiência terrena. Tendo completado a sua... Vamos lá. O que ela trouxe, de acordo com aquilo que a gente tem de fontes ocidentalizadas a respeito dos chakras, não está errado, tá? Mas se a gente for levar de verdade o assunto a sério, tá errado, tá? Não é bem isso. A Kundalini, ela é simbolicamente representada, enrolada, 3,5 vezes no chakra dito básico. Ela está enrolada num elemento chamado Linga ou Lingam, que é uma representação simbólica daquilo que a gente concebe como sendo a consciência, tá? Ou o divino. Vou simplificar. O Lingam, ele normalmente ele tem uma coloração negra, exatamente para dar a nós essa referência do vazio, né, do nada, onde a gente pode projetar aquilo que a gente sente ser o divino para criar uma relação com esse divino, tá? Uma relação não baseada em uma crença, meramente uma crença, mas uma relação baseada num princípio de certeza, de construção de uma certeza íntima, Shraddha, que erroneamente é traduzido como fé. Shraddha seria essa certeza íntima, sabe? Esse contato que é indiscutível para quem tem com aquilo que sente ser o divino. Então, o Lingam, ele vai representar esse potencial de se construir essa relação profunda com aquilo que a gente sente ser o divino. Por que está no Muladhara Chakra? Muladhara. Adhara significa aquilo que sustenta, algo como uma morada. Mula é raiz, então é a base, é o suporte. O Muladhara Chakra, ele tem esse nome, né? A base, aquilo que dá sustentação, porque ele é o fundamento da nossa jornada de despertar. Então não é porque ele é grosseiro, não é porque ele está ligado à materialidade, é exatamente o oposto. É como, pensem na construção de uma casa. Se o fundamento, os alicerces não estiverem bem estabelecidos, a casa vai ruir, ela vem ao chão. Então, se a gente está falando de um processo de desvelar espiritual, né, de desenvolvimento, de realização, as bases com que eu vou construir esse caminho têm que estar muito firmes, têm que ser sólidas. Tá? Então, Muladhara, o chakra básico, como a gente chama aqui, tem este papel do ponto de vista dos antigos yogis, dos caras que criaram, homens e mulheres que criaram essa parada lá há milênios na Índia, tudo bem? Quando a coisa chega aqui no Ocidente, e mesmo na Idade Média indiana, já se começa a perder um pouco desses conceitos, tá? Então, esse lingam está aí no fundamento. Então, a gente precisa ter como base, como fundamento da nossa jornada, uma relação com os princípios que nós chamamos de divinos, tá? Cada um tem a sua sensação do que é ser o divino, tudo bem? Por isso que o lingam, ele é negro, normalmente associado a Shiva. Mas lembra, Shiva representa a consciência, e como consciência, o Shiva é chamado também de Mahadeva, a grande luz, ou numa tradução mais simplória, o grande Deus, o Deus dos deuses. Então o que significa? Qualquer imagem, qualquer deidade que você projetar no lingam, está valendo. Se para você, aquilo que você sente ser o divino é o tal de Ganesha, tá valendo. Se é, sei lá, a folha de uma árvore, tá valendo. Se é a sensação do vento que toca a sua pele, tá valendo. O lingam, como objeto, ele não está preocupado com as normas religiosas. O que ele quer é servir de um apoio
de uma referência para você refletir a sua relação com o divino. Então esse Lingam está no Muladhara, está na base, no fundamento da sua relação. E por que que essa tal Kundalini está enrolada 3 vezes? Porque representa simbolicamente não uma serpente, mas 3 coisas que são importantes para a gente, digamos assim, amarrar nessa nossa relação que a gente está buscando criar com o divino. Força de vontade, pureza, sabe? Comprometimento. São essas coisinhas que são chamados de processos. Eu não quero ser muito técnico aqui, nem é a minha proposta mesmo. É o que a gente chamaria de crias, né? De forças de purificação. Então tem a vontade, tem comprometimento, tem essas coisinhas que estão representadas ali, tá? Então não é porque vem uma força do cosmos que vai trazer a criatividade. É bonito esse linguajar, é bonito, mas não é o que realmente significa. Então eu estou tentando trazer para vocês aqui, nessa intervenção, uma clareza do quão sério e profundo é a abordagem desses antigos yogis, tá? Então, não tem a ver com criatividade, não tem a ver com força cósmica, da maneira como tá sendo colocado, tá bom? Mas bora lá, vamos escutar mais. A trajetória descendente do não manifesto para o manifesto, Kundalini descansa no nosso primeiro centro, no Muladhara Chakra. E nessa fase de sono dessa energia, experimentamos como um sonho a existência terrena como realidade. Saímos do sonho quando a Kundalini é ativada, começa a despertar para elevar e retornar à sua fonte. E nesse ponto de evolução começa a nossa jornada de transformação espiritual. Então segure seu pulso por alguns instantes, você vai sentir sua pulsação do seu coração. Então imagine que o sangue está fluindo pelas suas veias. E essa analogia ajuda você a entender um pouquinho o prana, que é a nossa energia vital, como que ela circula pelos nadis. Enquanto as veias permitem que o sangue percorra pelo corpo físico, as nadis elas são o caminho energético pelo qual o prana, que é a energia vital, é conduzida. Então a consciência que se manifesta é o fluxo de energia Sushumna. Este canal central ele vai da base da espinha, topo da cabeça, transportando a energia da Kundalini, a força evolutiva, criativa, primordial. E quando trabalhamos os chakras, abrimos o canal de acesso e expansão dessa energia. Sushumna se abre e flui livremente quando Ida e Pingala estão balanceados em equilíbrio. Estes outros 2 canais... Desculpem, o Sushumna, ele é a representação simbólica disso que eu falei, né? Da experiência da consciência. Então, quando Ida e Pingala, quando as identificações com o corpo e com a personalidade são superadas, não que elas vão ser abandonadas, ok? Assim, não é que eu não vou mais me sentir como sendo esse corpo, ou não vou mais acessar a minha personalidade, não é isso. Mas eu vou superar a minha identificação com isso. Eu vou observar corpo e personalidade como ferramenta, tá? E não mais como um eu. Então, Sushumna, ele vai representar esse momento em que a gente experimenta a consciência ou o eu real, em que a gente se vê deslocado das identificações de personalidade e corpo. Tudo bem? Então, simbolicamente, ele passa pelo interior da coluna, porque também, simbolicamente, os chakras estão sendo representados na coluna. Mas, para os caras que criaram esse contexto, esse conceito, toda essa história dos chakras, os chakras são simbólicos. Eles não existem de fato, ok? Eles são representações simbólicas de um conjunto de saber que estão ligados a um potencial de experimentação para que se haja a possibilidade de uma realização dessa real natureza, desse eu real, tá? Eu vou ver se eu faço uns encontros aqui para falar sobre os chakras, sei lá, um intensivão para falar sobre essa abordagem mais tradicional dos chakras, beleza? Então bora lá. Os canais principais estão constantemente circulando Sushumna, como cobras se entrelaçando. Ida e Pingala são as polaridades em cada um de nós. Todos nós somos sombra e luz, luz e sol,
positivo e negativo, o feminino e o masculino. E esse encontro dessas duas energias representadas pelo símbolo Yin Yang é uma forma gráfica. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver. E de Pingala não tem nada a ver com polaridades e não tem nada a ver com Yin Yang. Tá? Essa aproximação que se faz com o símbolo, né, lá da tradição taoísta é indevida, tá? É indevida, não tem nada a ver. Nos permite ver como a harmonia entre as energias dos dois polos diferentes é capaz de gerar um equilíbrio. E aí a sua dança complementar é o que gera e sustenta a vida. Então a energia Kundalini, como uma mãe, nos traz para o mundo, pacientemente nos permitindo experimentá-lo completamente, finalmente nos leva de volta, à nossa verdadeira essência. Então agora que eu expliquei um pouco. Falar uma coisa aqui que pode ser controversa, mas eu vou falar. De maneira mais profunda, as tradições espirituais lá da Índia, notadamente o Tantra, o próprio Hatha Yoga, não trabalha com polaridades. A noção de equilíbrio que se diz buscar, por exemplo, no yoga, é exatamente a ausência das polaridades. Não é você encontrar o caminho do meio que o Siddhartha fala, não é você estar no ponto central entre as polaridades. Imagina aí na sua cabeça, por favor, uma disputa de cabo de guerra, em que dois polos, duas pontas estão sendo carregadas de potência, cada uma puxando para um lado. Qual é o ponto em que tem mais tensão? É exatamente o centro. O ponto de maior tensão da corda é o centro. Então, o caminho do meio proposto pelos yogis e que o Buda fala não é o meio, o centro. É a ausência dos opostos, é a transcendência da ideia de opostos. Tem a ver com aquilo que os yogis vão chamar de vairagya, ou renúncia. Renúncia é uma outra parada. Então, quando vocês observarem a ideia de polaridade sendo atribuída a algum conceito yogi, ponderem, tá? Usem bem o discernimento, tenta ver de que local a pessoa que está falando está situada, né? O que é que constrói o discurso dessa pessoa, porque de maneira mais concreta, nos textos, né, no que se propõe como ensinamento desses caras lá da antiga Índia, não tem a ver com polaridade, tem a ver com ausência de opostos. Outra coisa, a energia não é feminina, não é masculina, não é boa nem ruim. A energia é só energia, tá? A energia não tem característica. A característica, e aí eu estou falando da energia, da dita energia espiritual, a característica que ela vai adquirir é por conta das nossas interações. É por conta das nossas interações, tá? O que, por exemplo, no Tantra indiano tem um viés masculino, no Tantra budista pode ter um viés, e normalmente tem um viés feminino, e vice-versa. O que é masculino no Tantra budista, na concepção indiana, é feminino, tá? É atrelado a Shakti. É isso que eu quero dizer. Não é que é masculino e feminino. Tá? Então, assim, quando a gente dá qualidades à energia, nós a transformamos, mas a energia em si continua sendo a mesma. Eu já dei esse exemplo em alguns outros vídeos, eu me permiti dar ele aqui de novo, né? Uma faca, ela é só uma faca. Não importa se você utilizou ela para fazer alimentos e com esses alimentos, sei lá, alimentar pessoas necessitadas, ou se você utilizou essa faca para cometer uma violência. A faca é apenas faca. Ela não foi uma faca do bem, positiva, porque cortou alimentos, nem do mal, negativa, porque foi usada para cometer violência. Então, da mesma maneira, a energia é energia. A maneira como a gente interage, as leituras que a gente faz, isso que vai dar as qualidades a ela. Tá? Somos nós que vamos dar essa qualidade. Tudo bem? Ah, mas em que de maneira concreta tem uma percepção de diferença na energia. Então, essa percepção de diferença a gente pode atribuir a uma densidade. Então, existem energias que são mais densas, existem energias que são mais sutis, mas não necessariamente energias que têm um polo Y ou um polo X.
tudo bem? Porque mesmo nas energias que a gente encontra maior densidade, a gente vai projetar valor. A gente, né, dentro da nossa dinâmica natural, a gente vai projetar um valor. A gente, dependendo da cultura em que a gente está inserido, a gente vai falar que é bom, que a gente vai falar que é ruim. A gente pode dizer que aquela energia mais densa é masculina ou feminina, ou sei lá o que for, tá? Mas a energia em si não tem essa polaridade. No máximo, ela tem densidade. Ela é mais sutil ou menos sutil, beleza? Bora lá. Pouquinho para vocês o que é essa energia Kundalini, né? Eu queria dizer para vocês que dá duas formas de você ativar. Ou fazendo yoga Kundalini, pode demorar um pouquinho mais, ou fazendo uma ativação da Kundalini. Eu acho que quem já me segue no Instagram tem visto os vídeos que eu deixo lá, que eu tenho postado. A gente tem feito muitas ativações em grupo aqui em São Paulo. Mas além das ativações que eu faço em São Paulo, eu faço ativação em grupo, ativação presencial individual e ativação individual online. Então, quem tiver o interesse, se tocou no seu coração, eu tô pronto para essa jornada, para equilibrar, sabe? Me conectar mais com a energia do Criador, despertar a energia criativa, me sentir bem. Se você acha que você está pronto para isso, manda a palavra Kundalini no direct do Instagram, que o pessoal da minha equipe vai te direcionar aí, e aí você tira todas as suas dúvidas. Mas esse vídeo foi porque a gente fez um sucesso, tá fazendo um sucesso muito grande com os vídeos da ativação, onde mostra que as pessoas se movimentam durante a ativação da Kundalini. Em torno de 30 a 40% das pessoas, elas sentem muito forte a energia fluindo e esses movimentos são involuntários, são movimentos onde você percebe que a energia está passando e você se movimenta. Mas quem não se movimenta, está sendo feita a ativação igual com quem se movimenta. Vamos lá. Essa ativação que ela está dizendo que proporciona através dos workshops que ela faz. Qual que é o que é o tanto? O que é isso aqui? Peraí. Deu tudo errado aqui, pessoal. Peraí. Saiu o vídeo. Olá, ser de luz! Pronto, voltou. Então, essa ativação que ela fala, ela não tem a ver com a Kundalini, não. Tá? Isso aí não existe, essa coisa Primeiro, assim, para você fazer, existem relatos de pessoas lá na Índia, dos ditos mestres, que fazem o que a gente chama de Shaktipata, ou Shaktipati, né? Que é o nome que se dá a essa pessoa que tem um controle sobre a Shakti, ou a energia. E aí, com o toque, ela produz um certo despertar, entre aspas, espiritual. Quando a gente fala de ativação ou despertar da Kundalini, a gente está falando de desenrosco. E toda vez que eu e vocês, a gente se desenrosca de alguma situação, o que surge? Clareza mental, amplitude de percepção, maior maturidade, tá? Então, assim, falando da nossa experiência concreta aqui do dia a dia. Então, esses mestres lá na Índia, antiga e não tão antiga assim, né? Por exemplo, Sri Ramakrishna no século XIX, ele fez a transferência, né, de potência espiritual para um dos seus discípulos, chamando esse discípulo para porrada, né? Ele estava lá conversando com as pessoas e aí quando ele se deu conta, estava ele e o discípulo lá, sentados no salão vazio. E aí ele ficou olhando para o discípulo ficou ali meio sem entender, né? E aí ele se percebeu sozinho. Na época, o rapaz não era discípulo do Ramakrishna. Ele só era uma pessoa que visitava lá. E aí o Ramakrishna ficou olhando para ele com um sorriso no rosto e falou assim, escuta, você sabe lutar? Aí o cara era, né, segundo os relatos, ele era grande, tinha quase 1,90 m, forte, assim, mais para não vou dizer um obeso, mas aquela pessoa que é bem corpulenta, né? E aí ele falou, não, eu sei. E aí o Ramakrishna era baixinho, né? No máximo 1,70 m, magrelo, e falou, então vem lutar comigo. E aí eles ficaram lá se agarrando, né? Um segurando o outro, tal, até que o rapaz ergue o Ramakrishna no corpo e imprensa o Ramakrishna na parede. E o Ramakrishna só ficava sorrindo, segundo relatos. E aí o Ramakrishna solta uma descarga de energia, que no relato é descrito pelo discípulo como ele teve a sensação de uma corrente elétrica passando pelo corpo, e ele começou a ficar abobado, e o Ramakrishna, nesse momento, falou,
você venceu, né? E o cara saiu, grog, né? O Ramakrishna bate no ombro dele e fala, ó, volta aí mais vezes, né? E depois, né, o discípulo foi e conta, assim, que ele teve processos ao longo da jornada dele, ele foi tendo processos de lembrança de outras épocas. O Ramakrishna mesmo fala, assim, né, para as outras pessoas, num outro contexto, num outro dia, chega e fala a respeito desse discípulo em si, que ele fez essa transferência de energia, né, esse despertar numa luta. Ele chega e fala, ó, esse cara aqui, ele não é uma pessoa comum, ele lutou com Krishna, né? Ele foi parceiro de batalha de Krishna, ele fazia parte dos exércitos que estavam lá no Mahabharata. Então, o Ramakrishna, dentro da sabedoria dele, foi lá e utilizou de um elemento que era, digamos assim, forte, contundente na memória espiritual daquela pessoa, para deflagrar um processo de ativação energética, tá? E aí, posteriormente, esse discípulo, ele lembra de quem ele foi no contexto do Mahabharata, né? E lembra da passagem lá no Mahabharata em que ele, vivendo sob disfarce, né, num período de exílio, encontra o Krishna, mas ele não reconhece o Krishna, e o Krishna o desafia para uma batalha. Então, a mesma coisa que ocorreu com esse cara na época do Mahabharata, o Ramakrishna utilizou como gatilho para deflagrar um despertar, ou como a gente pode chamar aqui nesse vídeo, né, uma ativação da Kundalini, uma transferência de potência e energia espiritual. Então perceba, eu estou falando de um cara que na Índia é considerado como um avatar, não porque ele foi num podcast, não porque ele tinha um programa na TV, mas porque ele realizou um monte de coisas. Ramakrishna, ele é um exemplo mais próximo que a gente pode ter, documentado, de alguém que realmente realizou aquilo que as escrituras lá da Índia dizem que são caminhos para a realização do divino. Então, Ramakrishna assim, ele é considerado na Índia como um avatar. Então, este cara conseguiu fazer a transferência de energia para um discípulo que já tinha uma bagagem espiritual, né? Se a gente for falar de outras vidas, ele já tinha essa bagagem espiritual. E aí isso ocorreu. Então, com todo respeito a Thaís, se eu não me engano o nome dela, não é possível, tá? Em uma semana, de maneira heterogênea, com um grupo de pessoas heterogêneos, isso que eu quero dizer, você fazer essas ativações. Tá? Eu não conheço a história da Thaís, não é uma questão de eu estar julgando aqui ou não, se ela é ou não uma realizada ou tal, mas eu posso dizer que com toda certeza, ela não é como um Ramakrishna, tá? Com toda certeza. Por conta da postura, por conta da realização, por conta daquilo que a gente observa dessas pessoas que têm muita sabedoria espiritual, tá? E não estou dizendo que ela não tem o potencial para, assim como eu não estou dizendo que eu não tenho, que vocês não têm. Todos nós somos equivalentes, temos o mesmo potencial para desenvolver o que Ramakrishna desenvolveu, o que Krishna desenvolveu, o que Jesus desenvolveu, mas nós precisamos ser honestos, como, né, manter o pé no chão e dizer, olha, eu posso ter o potencial, mas eu ainda não realizei esse potencial. E o que eu estou querendo dizer aqui é que me parece, tá, para mim, é evidente que ela não realizou, tudo bem? Então é pouco provável que algum processo de ativação de Kundalini ocorre. Esses processos, eles são processos que se desenvolvem ao longo de algumas vidas, tá? E de verdade, e aqui falando como já um professor de Hatha Yoga, com alguém que tem uma certa experiência, não é muito importante fazer esses processos, não. O mais importante é viver. Dentro do contexto em que a gente está inserido, ativar a Kundalini dessa forma, como está sendo proposto aí, por ela ou por outras pessoas, é bobagem. Vale mais a pena eu tentar compreender por que eu fico indignado quando, por exemplo, sei lá, coisa tosca, mais um exemplo concreto. Eu fico indignado quando eu vejo um grupo de pessoas protestando por causa de uma greve e fico dizendo: ai meu Deus, está atrapalhando a vida das pessoas. Mas se isso
se ocorre algum outro tipo de manifestação semelhante, popular, na Europa ou em qualquer outro lugar fora do Brasil, eu vou dizer, nossa, o povo brasileiro é muito acomodado, olha lá, viu? Esses caras conseguem, é outro povo. Eu tinha que estar mais preocupado em tentar compreender essas incoerências. Quando a coisa ocorre aqui no nosso quintal, de ver pessoas batalhando pelos seus direitos, digamos assim, para ampliar até mesmo os nossos direitos, melhorar, digamos, a vida no coletivo, a gente xinga. Mas quando a gente vê esse mesmo processo reproduzido em outro canto do planeta, a gente fala, viu? Brasileiro devia ser assim, brasileiro é acomodado, brasileiro não faz isso, brasileiro não sei o quê. Vocês entendem a minha crítica? Minha crítica é ficar lá, sentado, deitado, sentindo a propagação de suposta propagação de uma energia vindo de uma pessoa para o meu campo, me trazendo a sensação, muitas vezes, que pode ser autêntica, da percepção, sei lá, de uma ativação do campo que a gente chamaria do campo bioelétrico, né, o duplo etérico, tá? Isso pode ser valoroso, pode ser, mas isso não vai mudar a minha postura prática no dia a dia, muitas vezes, com relação ao que precisa, com relação a eu ter um sentido de comunidade muito maior, de realmente ser mais empático com os outros, de uma outra forma. Eu vou mudar a câmera aqui. De uma outra forma. Eu e vocês, pessoal, nós estamos chamando de vida, sem que a gente se dê conta muitas vezes, toda uma construção, entre aspas, mitológica que a gente vem fazendo desde a nossa infância. Essa nossa tendência de ficar preso às identificações com o corpo e com a personalidade, naquilo que os yogis chamam de falso eu, né, fez com que a gente experimentasse o que nós chamamos de vida como sendo um conjunto de histórias possíveis, imaginados. Cada sensação, cada experiência que a gente teve, desde a nossa infância até hoje, são poucas as experiências que a gente pode, de fato, observar com tranquilidade e dizer: eu percebi o que de fato ocorreu, eu experimentei o que de fato ocorreu. Porque muitas das experiências que eu e vocês temos como registro, como memória, são interpretações, são enganos muitas vezes. E a gente vai pegando essa colcha de retalho de projeções emocionais, de um monte de abstrações. Quantas vezes a gente, em engano, pode ter se afastado de alguém ou alguém ter se afastado de nós, simplesmente porque compreendeu o que quis de algumas experiências, né? A gente pode simplesmente ter um monte de certezas dentro da nossa cachola que são fruto de enganos, de imaginações. Então é isso que eu quero dizer, que se a gente não ficar esperto, a gente chama de vida um monte de construções, entre aspas, mitológicas, fantasiosas. O concreto da vida em si a gente pode não ter experimentado, pode ter deixado passar. E o concreto da vida em si são as experiências que geram em nós a possibilidade de construção de uma sabedoria, de uma realização de fato. Por que eu estou falando isso? A gente passou há pouco tempo por um período bem sério, em que nós tivemos os isolamentos sociais, não foi fácil do aspecto da saúde mental. Aliás, isso é de umas coisas que eu até falo no meu curso de meditação, né? Do porquê que seria importante construir o hábito de meditar. Porque depois de 2020 para cá, mais de 40% da população aqui no Brasil, ou melhor, aumentou-se em 40%, quase mais do que isso, quase 50%, a preocupação com saúde mental. Então as pessoas viram que esse período de isolamento foi punk. E aí, aonde eu quero chegar? Nesse período de isolamento que a gente passou, eu recebi mensagem de muitos colegas espiritualistas pedindo ajuda, porque começaram a perceber que aquilo que eles achavam que era realizado, que eles já tinham superado, que era, sabe, introjetado, não era só compreensão intelectual, era só um entendimento, não era uma realização em si. Então eles começaram a entrar em conflito com essas abstrações, com essa noção de espiritualidade, as coisas começaram a se mostrar como sendo fantasiosas. Então, antes que esse processo se deflagre em nós
de uma maneira dolorosa, o convite é fazer com que a gente comece a se observar, comece a ponderar a nossa própria realidade, utilizando a realidade como ferramenta, e não mais essas abstrações, esses julgamentos, essas sobreposições que a gente acaba fazendo, tentar enxergar as coisas mais como elas são. Então, dessa forma, a gente vai de verdade construir realização. E aí a minha atuação, não só sobre os outros, mas sobre a vida, ela vai ser de fato mais contundente. Então, resumindo, esses processos de ativação de Kundalini que a gente vê aí com as pessoas termiricando, não são processos de ativação de Kundalini, tá? No máximo, e aqui para não ficar só numa negativa, dizendo que, vocês precisam vivenciar o yoga ou tantra, são processos de anos e blá blá blá. Para fugir disso, eu vou ser também mais prático e direto. No máximo, o que pode acontecer num processo desse é o que a gente chama, dentro da parte mais bioenergética do Tantra, de prano-utana. Pranutana, que é uma descarga prânica. Prânica aqui no sentido que o pessoal costuma dar, né? De uma descarga de vitalidade, de uma descarga de autopercepção, digamos assim. É como se fosse um choquinho que faz você sair de um transe. É válido? É válido. Porque, de repente, só de você sair do looping, né, e começar a perceber a possibilidade de uma nova forma de enxergar a realidade, já valeu a pena. Mas não é, de longe, não é uma ativação de Kundalini, tá? De repente, os tremores que as pessoas estão sentindo, se é que elas sentem de verdade, se isso não é algo induzido, pode acontecer, pessoal. Eu não estou dizendo que a experiência é falsa, tá? O que eu quero dizer é que às vezes os tremores, aquela sensação toda, faz parte de um construto que a gente vai estabelecendo na experiência. Faz parte, tá? Faz parte. A gente acaba sendo envolvido e a gente começa a fazer alguns movimentos, tá? Tudo bem se for isso. Não estou dizendo que é uma mentira. Estou dizendo que ok, mas que isso não representa, em alguns casos, pode não representar uma movimentação energética. Pode ser qualquer outra coisa, menos uma movimentação energética. Os casos que apresentam ter uma sensação de movimentação energética, vamos supor que tem ali algum daqueles tremores como sendo realmente oriundos de uma movimentação energética. Isso pode ser simplesmente explicado por uma coisinha que os espiritualistas chamam de instalação de um estado vibracional, né? Quando a gente, por algum motivo, consegue, ou de maneira voluntária, ou de maneira por tabela, sendo um caso ali alguém fazendo, pode ser por algum trauma também, a gente tem um processo que a gente chama de aceleração do nosso campo. O campo de energia, ele começa a acelerar na forma como ele atua, né? Ele, não vou falar vibra, mas na maneira como a energia circula, a gente vai acelerando isso. E isso às vezes dá essa sensação de que o corpo está vibrando, e em alguns casos surge até uma sensação de que uma corrente elétrica está passando pelo corpo como uma onda, tá? É possível perceber isso? É possível. Isso é Kundalini? Não. Como eu falei, aquelas descargas que ocorrem chamada pranotana, ou descarga prânica, vamos colocar dessa forma, é um processo muitas vezes natural, tá? Pode ser induzido? Pode. Por alguém que realmente domine e saiba os Paranauê, a gente consegue fazer esse processo. Mas o que significa isso? É um processo que muitas vezes ocorre como uma maneira de regulação da própria estrutura e densidade do nosso campo energético. Então, em alguns momentos, pode ser, como eu disse, pela própria natureza, de maneira involuntária, tá? A gente tem uma espécie de soltura de energia, e essa soltura, ela acaba gerando uma espécie de bolha ou de cúpula em que aquela energia que a gente soltou, que tem a ver com o processo do prana, né, de maior autopercepção, tal, aquilo fica de uma certa forma decantando ao nosso redor por uns 2, 3 dias. Então você vai ficar envolto numa sensação, entre aspas, de barato, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Você fica uns 2, 3 dias, talvez uma semana envolto nisso, tá? E depois o nosso estado natural vai voltando, vai decantando e a gente começa a perceber as coisas como a gente sempre percebeu. Em alguns casos, os ditos gurus lá da Índia promovem esse estado para gerar nos seus discípulos a oportunidade de uma janela de percepção em que o entendimento das estruturas mais filosóficas, do conteúdo que o guru está passando como ensinamento, encontrem uma maior ressonância, uma maior facilidade de compreensão e de introjeção. Às vezes isso ocorre. E aqui, mantidas devidas proporções, tá? Não entendo errado. Em alguns momentos, nas minhas aulas de Hatha Yoga, quando eram presenciais, tá? Em alguns momentos, o que eu fazia? Eu dava aula teórica, eu não dava aula prática, porque eu tinha condições de perceber, eu tenho condições de perceber, né, em alguns momentos, quando existe um potencial na estrutura, digamos assim, energética de uma turma específica. Então, quando eu percebo que existe, quando eu percebia na turma lá um potencial de realização, o que eu fazia? Parava com a aula de Hatha Yoga e eu dava uma instrução pertinente àquele potencial que estava acumulado. Isso é da natureza, não foi de repente, sabe, os amparadores, mentores, o nome que vocês quiserem dar, que fizeram uma estrutura. Não é o poder do yoga, não. Eu e vocês, ao longo da nossa experiência concreta do dia a dia, nós vamos entrar em contato com situações que vão gerando na gente o potencial de compreensão de algo. Tá ali, a massa de compreensão está pronta para ser realizada, mas eu preciso de um gancho ou de uma ligação com alguma estrutura, às vezes, de conhecimento para que aquele potencial se realize, tá? Ou seja introjetado. Então, quando eu percebi essa massa, eu dava uma aula palestra para fazer com que aquele potencial encontrasse a possibilidade de ressonância no campo de algumas pessoas e se realizasse como uma possibilidade de introjeção. No dia a dia, não era assim, hein, que você falou essa coisa, uau! Não, eu passava uma informação que ia servir como uma referência. A pessoa no dia a dia dela passava por alguma experiência, na hora que ela passava por aquela experiência, aquilo que eu compartilhei servia como uma espécie de mapa para ela decodificar o que estava acontecendo. E aí alguma compreensão era introjetada, era realizada, tá? Então, quando eu falo aqui de pranutana, né, dessa elevação prânica, não é necessariamente uma elevação de energia vital. Prana, que é no sentido de lucidez. Vamos simplificar, um sentido de lucidez, tá? Então, isso ocorre e é da natureza. Eu e vocês, na nossa experiência concreta do dia a dia, nós vamos acumulando potencial de realização. E às vezes o que a gente precisa para realizar é encontrar uma forma de entender a experiência. Eu preciso de informação, às vezes, tá? E aí ocorre, né, essa, entre aspas, elevação prânica, esse pulso de lucidez, e a gente pode ficar alguns dias envoltos nessa sensação de bem-estar. Então pode ser que isso ocorra nesses processos que são chamados de ativação de Kundalini. Mas eu digo, não tem nada a ver com ativação de Kundalini. Não tem nada a ver, tá? Para finalizar e para deixar muito claro, às vezes você começar a se questionar o porquê que você foi babaca com tal pessoa, por que tal coisa te inquieta ou te traz incômodo, né? Porque tais situações, você começar a perceber semelhanças de características emocionais naquilo que te irrita, né? Você ponderar sobre isso, entre aspas, tem potencial de ativar a sua Kundalini muito mais do que você fazer essas ativações que são propostas por aí. O negócio está tão complicado que agora estão vendendo curso para formar terapeutas de ativação de Kundalini. Vocês entendem como é que está o negócio? A deturpação, em que nível que está? Já tem curso de formação de terapeutas. Então é complicado. Se vocês puderem e quiserem, ok? Quando escutarem alguma coisa sobre Tantra, quando escutarem alguma coisa sobre Kundalini, quando escutarem alguma coisa sobre chakras, pare, pondere, não aceita
de imediato. Aliás, nem com o que eu compartilhei hoje aqui com vocês. Não aceitem de imediato. Pondere, põe ali em banho-maria, tudo bem? Porque o discernimento é uma das ferramentas mais importantes que nós temos dentro da vida, não só da jornada espiritual aqui. Beleza?